Olá, gente, professor Claudinei para mais um vídeo do canal Matemática Extra Classe, dando continuidade ao estudo da análise combinatória. Hoje vamos ver permutações com repetições. Muito bem. Na aula anterior, nós vimos permutações simples ou sem repetição, né? Vou até deixar aqui o link para vocês aqui, mas eu vou repetir aqui, vou dar uma lembrada de um dos exemplos que nós vimos na aula anterior, para a gente poder comparar com o assunto de hoje. Veja só, tem um exemplo lá que a gente pediu para dar uma analisada em quantos anagramas eram possíveis de ser formados permutando as letras da palavra Eva. Muito bem. Então a gente levou em consideração o seguinte: a palavra Eva, que é uma palavrinha formada por 3 letras distintas entre si, né? Aqui não tem letras repetidas, daria para formar 6 anagramas possíveis. Anagramas que seriam palavras que podem ou não ter significado no nosso vocabulário. A gente viu isso lá, tá certo? Então, é simples. No caso de Eva, como é uma palavra formada por 3 letras, a gente calcularia uma permutação simples, né? Já que não tem repetição de símbolos. Então, permutação de 3, que seria o fatorial de 3, que seria 3 vezes 2 vezes 1, que daria 6. Exatamente, é o total de anagramas possíveis que nós podemos formar, tá certo? Mas eu vou dar um exemplo agora para vocês de uma palavrinha que tem também 3 letras, mas que não vai ser possível formar 6 anagramas. Vamos dar um exemplo aqui, ó. A palavra ovo. Olha só, a palavra ovo também tem 3 letras, mas olha só, eu só consigo formar 3 anagramas possíveis. Aí você pergunta, por que isso acontece? Porque, ó, nós temos aqui símbolos repetidos. Se você imaginar que essa letra trocando, ou seja, permutando com essa daqui, né, trocando de posição, a palavra continua a mesma, então nós não teríamos anagramas diferentes. Então, quando aparece assim repetição, tá, de símbolos, então a gente não pode calcular essa permutação como se fosse simples. A gente tem que trabalhar como se tivesse símbolos repetidos realmente, né? Então a gente faz o quê? A gente vai partir para uma outra fórmula, não é somente calcular o fatorial do número de símbolos, não. Vai ser essa daqui. Então, permutação de n, tá? Sabendo que nós temos n símbolos no total. E aqui tem um A, um B e um C, mas pode ir até mais, tá? Aqui eu coloquei só até C. O que seria A, B e C? Seriam as possíveis repetições que podem ocorrer, tá certo? Então seria o que? O fatorial de n, fatorial do total de símbolos que estão sendo permutados, né, sobre o produto dos fatoriais das possíveis repetições. Bem, quando a gente for fazer o primeiro exemplo aqui, nós vamos ver que vai ficar bem claro essa aplicação dessa fórmula. Vamos lá. Determine o total de anagramas que podem ser formados permutando as letras da palavra Araraquara. Gente, Araraquara é uma palavra formada por 10 letras. Então, digamos que Araraquara não tivesse letras repetidas. Total de anagramas possíveis que poderíamos formar seria simplesmente o fatorial de 10, né? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, tá certo? Que seria a permutação simples de 10 elementos. Mas claramente nós percebemos que existem símbolos repetidos. Então vou dar um exemplo aqui do A. O A aparece aqui, ó, 5 vezes. E o R aparece 3. Então só tem repetição aqui de quê? De A e de R, não é isso? Então qual seria o total de anagramas possíveis? Permutação de 10. Por que 10, professor?
Porque são 10 letras no total aqui que eu vou permutar. Aí tem um 5 e tem um 3 aqui. Esse 5 representa a quantidade de As que estão aqui, que pertencem à palavra, tá certo? Nós temos aqui, ó, 5 As, né? E esse 3 representa a quantidade de R's que estão aqui na palavrinha, beleza? Se houvesse mais alguma letra aqui repetida, então a gente ia colocar aqui, ó, vírgula, a outra quantidade de letras, né? Mas aqui no caso só tem A e R, então só vai aparecer o 5 e o 3. Então a gente vai calcular essa permutaçãozinha aqui, tá certo? Então olha como é que vai ser simples. Total, né, 10, são 10 letras Araraquara, então fica em cima, ó, fatorial de 10. E embaixo nós vamos colocar o quê? As repetições. Fatorial de 5 vezes fatorial de 3. Tudo embaixo é multiplicando. Então, se tivesse mais algum outro número, vem aqui para o lado aqui multiplicando também, tá certo? Então, vamos lá. Bem, eu poderia calcular 10 fatorial. Vai dar um número enorme, tá certo? Então, eu até sugiro a vocês que quando o fatorial for maior do que o fatorial de 6, eu sugiro que vocês usem um macetezinho, tá certo? A gente viu esses macetezinhos quando a gente viu a aula lá de fatorial, tá? Se eu não colocar o link aqui para vocês, eu vou deixar na descrição aqui, tá bom? Então a gente faz o quê? Vamos lá, 10 fatorial, eu não vou calcular ele. Eu vou olhar aqui para os de baixo. 5 e 3, né? 5 fatorial e 3 fatorial. Desses dois, o maior é o 5. Ah, se eu pudesse cancelar esse 5 daqui, melhoraria a situação, ficaria com um número bem menor aqui embaixo, né? Então eu faço o seguinte, eu vou desenvolver o 10 fatorial até chegar no 5, tá certo? Já o 3 fatorial, eu vou calcular ele, porque 3 fatorial é bem simples, é só fazer 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6, né? Então o 5 fatorial aqui, eu vou segurar ele, tá certo? Então vai ficar assim, ó, o 10 fatorial vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes o 5 fatorial. Parei no 5 para ficar justamente aqui, ó, igual ao que está aqui embaixo, tá certo? Esse aqui de baixo está aqui, repetir. Já o 3 fatorial eu calculei, né? 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Olha só, tudo multiplicado em cima, tudo multiplicado embaixo. Então vamos tentar cancelar alguém de cima que seja igual com o que esteja embaixo, né? Então esse 6 aqui, ó, eu posso eliminar com esse. Esse 5 fatorial eu posso eliminar com esse, não é? O que foi que sobrou? Vocês vão perceber que embaixo não sobrou nada, tá? E em cima sobrou 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, não é isso? Já que o 6 e o fatorial de 5 foi embora, só restou do 10 ao 7. E aqui embaixo, gente, como não sobrou nada, a gente diz que sobrou 1, tá bom? Se sobrar 1, é o mesmo que não sobra nada embaixo, então vai ficar simplesmente 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Então a gente vai fazer essa multiplicaçãozinha aqui, vai dar exatamente 5.040. Ou seja, se eu pegar as letras da palavra Araraquara, começar a trocar elas aqui de posição, ou seja, permutar essas letras, eu vou poder formar até 5.040 anagramas diferentes, ou 5.040 palavras diferentes, tá certo? Então esse aí foi o primeiro exemplo. Vamos ao segundo. Determine o total de anagramas iniciados em vogal. Olha aqui, iniciados em vogal, que podem ser formados permutando as letras da palavra macaco. Muito bem. Vamos lá. A palavra macaco, ela é formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Eu quero apenas saber a quantidade de anagramas iniciadas em vogal. Vamos saber quais são as vogais que vem na palavra macaco? A e O. Só tem essas duas, né? Essa aqui repete igual essa daqui, então eu não vou nem contar com ela. Então só temos aqui a possibilidade da palavra começar com A ou começar com O. Nós temos dois casos possíveis. Então vamos analisar cada caso separado, tá certo? Primeiro caso. Se eu quero escrever anagramas iniciado com a letra A. Então, coloquei o A aqui no começo da palavra, né? Vão ficar aqui, ó, 5 letras. Então, nesse caso, das 6 letras da palavra macaco,
A primeira eu não mexo, porque a primeira eu já sei que vai começar com A, não é isso? Então eu vou ficar com quantas letras aqui? Ó, 5 letras para permutar. Eu não vou permutar as 6, só vou permutar 5, beleza? Então, ó, eu teria uma permutação de 5. E esse 2 aqui, professor, o que foi que aconteceu para aparecer esse 2? Esse 2 é a quantidade de C que vai aparecer aqui na palavra macaco. Lembra? Tem repetição, ó. Então o C aparece 2 vezes. Então eu sei que aqui nesse meio aqui dessas 5 letras vai ter 2C, ok? Então esse 2 é em homenagem a essa repetição de símbolos que vai acontecer. Aí você vai dizer assim, professor, mas o A aparece aqui 2 vezes. Por que não tem aqui um 2 aqui do lado representando os 2 As? Porque, minha gente, um dos As já está aqui no começo. As 5 letras que me restam só vai ter um A apenas. Então só vai ter realmente repetição da letra C. Ok? Então vamos calcular essa permutação de 5 letras, sabendo que tem um C que aparece 2 vezes. Simples demais, olha só. Fatorial de 5, que é o total, em cima. E embaixo o fatorial de 2, que seria em homenagem aos 2C que aparecem, não é isso? Bem, fatorial pequeno, sugiro que calcule, né? Fatorial de 5 é o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. E o fatorial de 2 é 2 vezes 1, que dá 2. Tá certo? Divide aqui, ó, 120 dividido por 2 vai dar 60. Ou seja, com a palavra macaco, se eu trocar as letras de posição, dá para formar 60 palavrinhas ou anagramas iniciados com a letra A, ok? Mas esse aqui é apenas o primeiro caso. Lembra que eu tenho que começar com vogal e tem outra vogal aqui na palavra macaco, que é o O. Então vamos para o segundo caso. Segundo caso, o meu anagrama iniciando com a letra O. Então eu peguei aqui, ó, a primeira letra, coloquei o O. Então, se a palavra macaco tem 6 letras, eu só vou permutar 5, porque a primeira eu já sei que é O. Agora sim, ó, vamos lá. Quais são as letras que eu vou poder permutar aqui, já que o O não vai? Eu vou ter o quê? O M, um A, um C, um A e um C. Ou seja, agora sim, vão aparecer 2 As e vão aparecer 2 Cs. É isso? Então vai ser uma permutação de 5 letras no total, né? Onde aparecem 2 As e 2 Cs. Tudo bem? Lembrando que aqui, ó, o A não aparece porque um dos As está no começo. Então eu não vou permutar com ele, só vou permutar com o outro que sobrou. Mas aqui sim, os 2 As vão participar dessa permutaçãozinha aqui. Então vai ficar, ó, fatorial de 5 em cima e embaixo fatorial de 2 vezes fatorial de 2. Fatoriais pequenos eu vou calcular, né, gente? Fatorial de 5 é 120. Fatorial de 2 é 2 vezes o fatorial de 2, que é 2. Embaixo ficou um 2 vezes 2, que vai dar 4. E 120 dividido para 4 vai dar 30. Ou seja, com a palavra macaco, dá para formar até 30 palavrinhas, né, anagramas, iniciadas com a letra O. Então, se eu quero saber o total de anagramas que eu posso formar iniciados em vogal, não é isso? Então, eu vou somar os dois casos, não é isso? 60 mais 30 vai dar 90. Então, a resposta desse problema seria 90 anagramas no total. Belezinha? Então, tá aí uma ideia para vocês de como calcular as permutações com repetição, tá bom? Essa foi a aula de hoje. Quem gostou, peço para curtir, compartilhar com seus amigos aí, tá certo? E lembrem-se, nessa pandemia, evitem sair de casa, dá uma estudadazinha em casa, aí tranquilo, tá bom? E se Deus quiser, vamos sair dessa situação e voltar para as nossas atividades normais, tá bom? Um forte abraço do professor Claudinei e até a próxima videoaula. Fui!